Olá, meu nome é Gleidson Ferreira, sou professor do Colégio Unifor de Redação e hoje eu gostaria de dar a vocês, vestibulandos, algumas dicas sobre redação. Em primeiro lugar, a gente tem que procurar estabelecer um contato, uma intimidade maior com a tipologia. O vestibular vai trazer um texto discursivo, então é essencial que o vestibulando ele domine ao menos algumas características básicas desse texto. Então, o primeiro lugar seria o estudo detido, tanto de tese quanto de prática, para produzir esse tipo de texto. Em segundo lugar, eu acho que é importante destacar um processo que é da própria escrita. Ou seja, o vestibulando que ele vai produzir o texto para o vestibular, é importante que ele esteja atento a alguns passos essenciais que cabem a qualquer texto. Em primeiro lugar, é importante que você faça um planejamento. Sabe? É um passo essencial, uma vez que é ali que você coloca suas ideias básicas, organiza aquilo que você sabe sobre o tema e é a partir dali que você vai organizar como estabelecer o começo, meio e fim, estabelecer como suas ideias serão desenvolvidas. Então, nesse primeiro momento é importante que você coloque suas ideias, aquilo que você pensa sobre o tema, faça perguntas ao tema. Em segundo lugar, a confecção do rascunho. Então, feito o planejamento, é importante que você faça um rascunho. Essa, sim, é a primeira parte materializada do seu texto. É onde você vai ver se você tem um texto muito curto, se é um texto muito longo, se ele precisa de uma revisão. Por fim, é essencial que você faça uma boa revisão para a versão final. Então é recomendável, inclusive, que você dê um tempo para o texto. Você faça o rascunho, depois faça algumas questões, a prova toda e volte ao final ao texto, revisando e passando, fazendo o seu texto definitivo. Por fim, algumas dicas que de fato são redacionais utilizar frases mais curtas, em que sujeito e verbo estejam mais perto, para que você não tenha problema de concordância, regência. É importante que você não utilize palavras que elas são estranhas, que elas, porventura, sejam muito complexas ou queiram passar um refinamento. É importante investir em palavras que elas são do seu cotidiano, familiares, para que você tenha um texto que ele consiga ser objetivo e claro para o seu leitor. Que ele não soe, portanto, pedante. Também é importantíssimo não utilizar terminologias específicas, como do direito, da biologia, mas ser mais claro, específico, em termos mais genéricos, mais conhecidos. Por fim, a gente tem que evitar, sobretudo, também a ideia de coloquialismos. Você pode ser simples, mas isso não quer dizer que você vai utilizar uma linguagem coloquial, uma linguagem da oralidade, isso mesmo utilizando aspas. É importantíssimo que você mantenha uma linguagem culta, mas num tom que ele seja claro, limpo e objetivo. Bem, eu acho que é isso.